Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Pronto Atendimento dessa quarta-feira, dia 18 de outubro de 2017. Estamos aqui nos estúdios da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, junto com Antônio Carlos e Donizete. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Celina, boa tarde, Donizete, boa tarde a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos veem pela televisão e pela YouTube, pelo Facebook. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus queridos companheiros, e boa tarde a todos os nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Isso. Então, você vai fazer acontecer o programa 0800 979 5011, ligando, falando ao vivo com todos nós aqui, ou pelo WhatsApp 11 98575 9580. E vamos fazer a nossa reflexão do dia? Vamos. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Está aí a diferença, né? Pois cada um é. tem a sua peculiaridade, a sua individualidade. O Livro dos Espíritos deixa bem claro a diferença das aptidões e até mesmo na convivência com aqueles que estão mais próximos de nós dentro do lar, traz essas diferenças. O importante é que ao longo da jornada com eles nós vá aprendendo essas diferenças, assimilando e procurando orientar e também receber as orientações, não é? Porque nós aprendemos um com o outro, né? Então aquele diferente de nós é aquela pessoa que está nos mostrando que existem outras opções também, às vezes não muito corretas. Então cabe a nós estarmos avaliando e fazendo a coisa certa e servindo de exemplos. Porque assim como nós aprendemos com o outro também aprende conosco. Então, se ele está agindo de forma que nós não concordamos, vamos agir de forma oposta, forma diferente, mostrar para ele que é possível agir de forma diferente e servir de exemplo para ele, né? E não ficarmos procurando defeitos, apontando os defeitos, é procurarmos corrigir a pessoa dando o exemplo. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Gente, vai lá no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, compartilha, nós estamos ao vivo aí. E o youtube.com/TV Mundo Maior, você também assiste a gente, participa aqui conosco. Eu quero mandar um beijo para a Laura, esposa do Arnaldo, que ela acompanha a gente toda quarta-feira. Laura, querida, é você mesmo, viu? Que eu telefonei ontem, que eu falei com você, perguntando do Arnaldo. Um beijo grande, fica com a gente aí. Gente, é importante a gente falar da família em relação aos reajustes, né? Porque nós estamos para nos reajustarmos, né? Então, claro que não são todos. A gente tem que ter em mente que é o seguinte, que nós, quando viemos numa família, alguns são pessoas que nós temos afinidade, são espíritos com os quais nós já convivemos há muito tempo e nos afinamos com eles. Existem aqueles que vêm para se reajustar conosco. Esses que criam maior dificuldade para nós, porque nós já lá no passado já tivemos diferenças né, e não conseguimos às vezes nos acertarmos. E estamos hoje juntos para procurarmos nos reajustarmos. E vem aqueles que vêm nos fortalecer para que nós possamos passar por essa vida com aquelas dificuldades, com aquelas pessoas, e possamos passar da melhor maneira possível. Porque tem pessoas que acreditam que na família só vem inimigo. Também não é assim, porque não. Senão como seria a nossa vida? Donizete, né? A sua família é maior harmonia, todo mundo se ama, sem brigas, sem desentendimentos? Então, na minha família todos se amam, mas é complicado usar essa expressão amor porque nós sabemos que somos falhos. Então temos sim diferenças e essas diferenças terminam ferindo esse sentimento amor. Então eu diria que na nossa família há sim um respeito, há sim a busca do bom senso, há sim a busca da coerência. Porque na realidade esse é o objetivo, porque o praticar na sua plenitude. Porém, o respeito, a solidariedade, a consideração, todos os aspectos virtuosos, esses sim fazem parte do convívio com a família. Isso é muito importante. Tem alguém no Facebook? Temos bastante pessoas no Vamos Facebook. Lá. Temos aqui o Antônio Carlos Cassis, um ótimo programa. Amigos, que Deus esteja sempre presente. É um colega nosso lá do Centro Espírita da nossa... Cassis, até sábado, hein? Abraço, Antônio Carlos. Temos o Delvanir Echeverria Brião.
Oi, pessoal, tá dando um oi para nós. A Terezinha Dias Guerra também. Oi tá para dizendo, vocês. ela está Terezinha, dizendo que oi, alguma coisa é Riveria. verdade. Né? Então deve ser o assunto que nós estamos trocando aqui. E o Cássio está dizendo, família e o lar, a maior escola. É verdade. Com certeza. Verdade, grande verdade. Eu ouvi uma vez uma certa expressão que a família é o cadinho da existência do espírito, né? E aí eu tentei entender o que significava o cadinho. E o cadinho ele é utilizado comumente em dois aspectos. Os alquimistas utilizavam para transformar o bruto na sua essência, ou seja, eles teriam captado o ouro, ou do metal comum, o ouro, né? E, por outro lado, o cadinho é muito conhecido nas usinas siderúrgicas. E por quê? Ele aguenta uma pressão enorme de calor para derreter o ferro gusa e transformá-lo em aço. Olha que interessante o que é a família relacionado a essa questão do cadinho. É exatamente onde se queima todas as impurezas para que nós encontremos as Ficou nossas legal essências. a comparação, né? Né? É onde nós aprendemos a amar realmente. É né? onde a gente aprende É a porque o que mexer com o acontece, sentimento. às vezes você tem desavenças do futuro. Você encontrar essa pessoa como um amigo ou como um parente próximo é difícil, mas quando você encontra esse espírito como seu filho ou sua filha, aí as coisas nós nos obrigamos sim a amar essa criatura. Porque quantos pais, quantas mães têm dificuldades às vezes de se relacionar com o filho e fica se questionando por que eu tenho essa dificuldade. É meu filho, é minha filha, eu amo, eu sinto muito amor por essa criatura, por que eu tenho essa dificuldade? É onde nós começamos a nos lapidar. Se questiona, por que eu não me dou com o meu pai, por que eu não me dou com a minha mãe? Preciso amá-los. E é onde a gente começa a se trabalhar. O parente problema é aquele que examina a nossa evolução espiritual. É um teste para a nossa evolução, realmente, Sim, não é sim, espiritual. sim. Mas tem alguém na linha. Alô, boa tarde. Alô? Não está chegando até nós, Everaldo. Tá, ele veio avisar que tinha alguém na linha, mas não estamos conseguindo entrar em contato. Então, vocês estavam falando um pouquinho aí desses nossos testes, desse exame, né, da nossa evolução espiritual com parente difícil, e talvez seja realmente a nossa necessidade para esse burilamento, que nem o Antônio Carlos está falando. A família é a melhor sala de estudo, é o melhor ambiente de aprendizado. A gente vê, infelizmente, alguns dizerem assim, a família é uma instituição falida. Eu diria que a família atualmente é uma instituição fragilizada. E mais fragilizada porque hoje nós estamos muito focados em ter do que efetivamente em sermos. Porque quando nós observarmos que o nosso foco deve ser a nossa essência, o nosso ser, vamos perceber o quanto a família é importante nesse trabalho de aprendizado. Agora, enquanto nós ficarmos preocupados em ter, realmente a família às vezes se torna um empecilho. Mas aí é uma questão do nosso aprendizado, né? Mesmo porque sozinho ninguém consegue evoluir. Podemos até sobreviver, mas nós não somos felizes quando estamos sozinhos, porque às vezes nós moramos sozinhos, mas nós nos relacionamos com outras pessoas, nós nos relacionamos até com familiares. Isso não é só aquela pessoa que realmente se isola, não quer contato nenhum com a sociedade e acha que assim vai ser feliz. Não é, Não porque adianta, o seu inconsciente cobra, né? Mas é como você disse, é interessante, e as obras de Kardec nos traz. Não adianta queremos viver como um eremita. Ou seja, tem aqueles que fogem, né, da sociedade, fogem da família, dizem que vão procurar ou encontrar Deus. Mas acontece que Deus está justamente nesse burilamento social, nesse burilamento familiar. Então, se isolar para encontrar Deus é uma forma de fuga. Porque nós abrimos mão justamente do melhor aprendizado, que é pela relação. Tá certo. Vamos ver lá se tem alguém no Facebook. Temos sim. Carmen Cesário, oi, estou aqui muito feliz por esse programa. Parabéns a todos. A Carmen Cesário. Parabéns para você também de estar juntinho aqui com a gente. Um beijo carinhoso para você, Carmen. Está dando de novo um parabéns. A Margarida Saito. Gratidão, ela está no Japão. Olha que legal, né? Ligadinha com a gente. Beijo, Margarida. E a Simone Contígio de Andrade, família Laboratório Divino. Isso, Simone, obrigada pela sua participação. Gente, o WhatsApp 11 985759580 está aguardando a sua mensagem, a sua colocação.
o seu auxílio aqui para o programa, porque é você que faz o pronto atendimento. E o telefone, vamos ver se já está funcionando, 0800 979 5011, né? Teve uma ligação, mas a gente não conseguiu entrar em contato. Essa linha caiu, né? Tenta de novo você que ligou, que é um prazer falar com você. Recebemos aqui uma mensagem no WhatsApp. Seja bem-vinda, Alaide Ana Silva, lá do Tucuruvi. Que legal. Alaide. Beijo, querida. Ela diz, boa tarde, meninos e meninas. Muito obrigado pelo menino, viu, Alaide? Eu sei que eu sou menina, então, mas obrigado do mesmo jeito. Meus queridos, falem um pouco da bicorporeidade para nós. Vamos lá. A bicorporeidade, quem tinha a bicorporeidade é Eurípides Barçanufo. Ele fazia muito disso. O que é a bicorporeidade? É a pessoa estar fisicamente num local e em desdobramento ela ir para outro local. Eurípides fazia muito disso, às vezes ele dando aula, ele se concentrava, e os alunos até sabiam disso, porque os olhos dele ficavam meio que opacos e ficavam em silêncio. E nessa hora ele ia, se materializava em outro local, auxiliando outras pessoas. Então aquele espírito que está num local, às vezes em palestra, como Santo Antônio de Pádua, o mesmo Santo Antônio de Lisboa, né? Então ele também foi defender o pai lá em Portugal, em Lisboa, e ele estando em Pádua. Estava numa palestra, né, num local onde tinha muita gente com ele em desdobramento, ele se materializou no tribunal onde o pai estava sendo julgado e ali defendeu o pai e provou a inocência do pai. Então ele está em dois locais ao mesmo tempo, mas só que um local ele está materializado, o seu corpo espiritual está materializado, no outro ele está com o corpo físico. O que me chama a atenção nesse aspecto não é só o fato da bicorporeidade, né? Ou seja, o indivíduo poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas a questão de racionalizar também, não é? Porque como você mesmo disse, ele estava fazendo uma palestra, ele estava direcionado num tema, e de repente ele aparece num tribunal abordando um outro tema. E Eurípides, me parece que há uma história de um rapaz que foi buscá-lo para vir tratar da esposa que estava muito mal. Estava tendo um parto. Né? E ele falou, volte tranquilo, que sua esposa está bem. Ele falou, mas doutor... E aí quando ele chegou em casa, a esposa falou, doutor Eurípides já esteve aqui. Muito bonita essa história. Essa questão da racionalidade em dois momentos simultâneos. Isso é a bicorporeidade. Sim. Isso, gente, nós estamos lá no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Fala com a gente aí. Temos aqui como quem? O Abrão Salomão Júnior. Ele está dando parabéns, meu querido, para nós. Beijo para você. Abrão. E a Roseli Rocha. Muito bom esse assunto. Parabéns a vocês. Parabéns, beijo, Roseli. Obrigado, Roseli. Um grande beijo. Ninguém no WhatsApp? Quer falar abraço? Não, ainda não. Gente, tá ligadinho. 11 9 Laide, manda mais perguntas. 9580 é o nosso WhatsApp. Georgiana também, manda um abraço. Flavinha, estamos aqui atentos no telefone. E a nossa querida Cleusa de Goiânia? Pois com seus um poemas, beijo para ela, né? Suas cartas, saudades. Mas ela deve estar ligada na gente. Tá, com certeza. Gente, falando, né, no tema hoje que a gente jogou aqui de família, e aquelas pessoas na família que se isolam, que não quer, parece que contato, que se sente realmente diferente, que acha muitas vezes que está sendo injustiçado ou deixado de lado. O que vocês falam para ela? Então, o que acontece? Às vezes acontece mesmo da gente... Né? O que acontece? De nós estarmos, às vezes, num local e nos sentirmos, às vezes, desprestigiados, acharmos que as pessoas não se incomodam conosco, e nós acabamos nos isolando. Aí é que nós estamos errando no bom sentido, vamos dizer assim, estamos nos equivocando, né? Porque, às vezes, a impressão é nossa, às vezes as pessoas... É o jeito delas agirem, assim, não é aquelas pessoas... Existem famílias que não têm aquela afinidade de estar abraçando, beijando, conversando. São pessoas quietas, caladas. Sim. E junto dessas pessoas, nessa mesma família, às vezes tem aquela que é mais extrovertida. E os outros não conversam, ela se acha que estão, de certa forma, ignorando-a. Não, é observar, às vezes é o jeito das criaturas. Então nós temos que entender, cada um tem a sua forma de ser, de agir e de pensar, né? Nós devemos tentar conviver da melhor maneira. Se nós nos isolarmos, nós é que vamos sofrer. Apesar que nesse aspecto também tem um outro detalhe, né? Às vezes as pessoas se isolam, até mesmo para poder curtir um momento íntimo no seio da família. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas ele é tão extrovertido, o outro é tão introvertido. Aí vê essa diferença, o extrovertido falando demais e o extrovertido calado, né?
Então é para se observar que também nós temos essas condições, esses sinais, não é? Normalmente, quem se isola é o introvertido, porque ele se acha, né, carta fora do baralho, como costumam dizer. Mas ele tem que conviver com o outro. Ele fica... porque essas pessoas geralmente são pessoas muito tímidas. E mais analíticos até, são né? tímidos às vezes e não querem se Mas tem expor. pessoas que são tímidos dentro da família e fora não. Ou ao contrário, são tímidos fora e dentro da família não. É complicado, né? Aí exige uma outra pesquisa na doutrina, porque realmente há características desses indivíduos que... Foi muito importante você colocar isso, né? Nós criticamos com muita facilidade os nossos familiares. Porque está mais junto, porque está mais íntimo. Porque conhecemos e agradamos todo indivíduo que nunca vimos. Agora, por quê? Porque essa questão de sociabilidade é inerente ao ser humano. E, em função disso, ele se relaciona bem com quem ele não conhece, entre aspas. Agora, com quem ele conhece, ele procura ser um pouco mais crítico. E é aí onde geram os conflitos, né? Porque nós somos mais polidos com os Exatamente. estranhos. Né? Em casa nós somos o que nós somos, realmente. Em casa a gente não é espírita, a gente é espírito. Mas é verdadeiro. Alguém no Temos WhatsApp? aqui no WhatsApp. Uma pergunta para o pronto atendimento. Minha filha tem mediunidade e sempre tem uma visão com uma certa pessoa. Ela se vê teletransportada para um hospital enorme e vê essa pessoa muito doente. Ela tem esta visão constantemente e já foi ao centro e comentou, mas ninguém soube dizer o que é. Não é? A Sueli, do Tucuruvi, obrigada. Sueli, obrigada pela sua participação. Olha, Sueli, precisa ver se ela vê isso estando acordada, é uma coisa atual, né? Você disse que ela vê uma pessoa adoentada no hospital. É isso, Donizete? É isso mesmo. Então pode ser também lembrança de algo do passado. Então precisamos ter certeza se isso está acontecendo agora, porque se é na hora do sono físico, pode ser uma recordação do passado dela. Então ela pode ver alguém muito enfermo no hospital e uma criatura com a qual ela tinha afinidade, tá? E se estiver vendo agora, ela está em desdobramento no momento do sono. Agora, se ela está acordada, está desperta e ao mesmo tempo ela tem essa visão, ela procurar trabalhar isso, é uma mediunidade, sim, e procurar estudar para saber como trabalhar com essa mediunidade, né? E procurar o centro e conversar novamente e explicar o que está acontecendo, né? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Oi, é Silvia de Vila Galvão. Silvia, seja bem-vinda, querida. Eu já mandei um WhatsApp pra vocês, mas aí um dia vocês falaram assim, liga pra gente. Ô, Silvia. Que bom que a gente está ouvindo a sua voz. Que bom. Que bom falar com vocês, porque eu adoro. Ai, sua linda. Bom. Então, com relação ao tema de hoje, que é sobre a família, eu sempre fui a ovelha negra da família. E um tempo eu fiquei afastado, justamente por dar alguns problemas para minha família mesmo. Só que depois que eu fiz o curso de doutrina, e aí a gente vai amadurecendo, porque eu tenho 53 anos, e eu sinto hoje que eles me amam muito também, porque eu tenho um filho especial, e eles me admiram muito por eu cuidar dele, e por a gente frequentar as casas do André Luiz, e a gente ser espírita, e a gente ter uma postura. Então, às vezes, as pessoas ficam afastadas, acham que elas são rejeitadas, e de repente a gente precisa entender também e tentar ser pessoas melhores também, né? Fazer a nossa reforma íntima, e aí a gente consegue mudar a ideia que as pessoas têm de nós, né? Muito certo, muito legal a sua colocação, Silvia. Quando a Silvia fala que foi considerada ovelha negra, né, até a expressão da música que nós conhecemos, e é interessante quando ela faz esse comentário, porque infelizmente a nossa cultura permitia que fôssemos preconceituosos. Silvia, obrigada, querida. Nós vamos comentar então aqui a sua colocação, tá bom? Tá bom, muito obrigada, amo obrigada vocês, a você. Beijo grande. Beijo, Silvia. Um abraço, Silvia. Beijo. E que nós éramos preconceituosos com aqueles que eram diferentes, né? É interessante até observarmos como a família evoluiu. Porque hoje, claro, existe uma discussão atual aí que realmente está mexendo com os brios, os valores de muita gente, mas sim que se discute famílias que passam a entender as várias facetas das dificuldades de seus componentes. E quando no passado era considerada uma ovelha negra, e que se fazia?
pedia-se simplesmente para que ela deixasse o grupo, né? Já, Celina? Acabou o nosso primeiro tempo. Não creio. Vamos Não beber uma creio. águazinha e você volta rapidinho que a gente também vai voltar. Até Deise, já. a gente já volta, Deise, fica aí, hein? Essa ação é importante porque a gente escolher um lugar como a Praça da Sé para nós distribuirmos livros espíritas é sinal de que as pessoas que estão aqui têm importância para nós. Eu acho que o livro ele consegue transportar as pessoas para aquela história que está escrita ali. Então o livro ele consegue fazer com que minimamente as pessoas sejam acolhidas pelas páginas e se confortem, renovem a esperança. Os livros espíritas eles trazem sempre algo importante, que é fazer com que a gente acredite que o sofrimento não é eterno. Não é nada eterno, mas o sofrimento não é eterno, então elas conseguem minimamente olhar e perceber ali que a situação que elas estão pode ser transformada, pode ser melhorada. Aprendi a perdoar, tudo em termos do livro. Procura ler um pouco esse livro e vai ver quanto está precisando escutar essa palavra e mudar um pouco o raciocínio de cada um. Mudou minha vida bastante, totalmente. Eu acho que faz bem pra pessoa, né? Porque você às vezes tá andando aleatoriamente, que nem eu, por exemplo, e ter uma mensagem legal pra levar pra casa, acho que faz uma diferença. Ver que tem pessoas que ainda têm iniciativa, pensando no bem dos outros, né? O livro ele vai trazer a conscientização para as pessoas, né? Então, às vezes eu estou num conflito ali comigo, eu acredito que o livro ele vem trazer algumas mensagens que vai nos auxiliar naquele momento. Eu não acredito no acaso, eu acredito que aquilo era para a pessoa e aquilo vai auxiliar aquele momento que ela está passando, aquela transição. Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue sim mudar o mundo. É a história lá da gotinha de água no oceano e tal. Então o oceano é feito de várias gotinhas. Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim, eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo. Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha, doando páginas de luz para as pessoas. Minimamente, a gente pede um apoio de R$12 para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas. Então, se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança, vem com a gente doando uma página de luz. Voltamos e eu, Celina Sobral, estou aqui no pronto atendimento junto com Donizete e o Antônio Carlos. Então tem uma mensagem aí da Deise Mansano que eu já aproveito para mandar um beijo carinhoso para ela. Sim, ela diz assim: boa tarde, queridos, muito obrigado pelos queridos, Deise. Na escuta sempre. Beijos, Celina, Antônio Carlos e... Beijo, querida. Falem sobre amuletos da sorte. Um abraço, Deise. Pois é, a gente estava comentando aqui um pouquinho no intervalo, Deise, querida, e a gente estava colocando a condição de servir de âncora, como você é na quinta-feira aí no programa. Os amuletos servem de âncora para a gente se prender a um ativamento, a uma ativação da nossa fé, porque aquilo é só alguma coisa, né, que nos prende ao pensamento e o sentimento de fé. Não tem uma ligação com a espiritualidade, com o espiritismo, segundo a visão da doutrina espírita, não é assim? Nós é que criamos, né? Nós criamos isso. Vamos supor, essa dependência do amuleto, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Tem gente que todos os dias, quando vai sair, coloca a medalhinha lá e acha que aquilo está sendo protegido.
E ele acaba se protegendo, porque, como a Celina falou, ele cria aquele ambiente para ele. Agora, o dia que ele sai sem a medalhinha, acontece um monte de coisa errada. Ele vai achar que é por falta da medalha. Não, é porque ele não acreditou que as coisas pudessem acontecer de forma melhor, né? Então, nós criamos esses amuletos, essas coisas, como muletas. Né? Para nós nos apoiarmos nela. É verdade. Ó, os meninos se apoiam na gente aqui, viu, Deise? É isso que eu ia falar. Você foi falar isso, mas eu vou dizer. Como a Celina comentou, Deise, você é a âncora do programa, então você deve ser o amuleto da sorte. Você é o amuleto da sorte, viu? Inclusive nosso. Mas não é como o Antônio Carlos concluiu aqui não, hein? Bom, temos aqui mais uma participação. Oi, boa tarde a vocês, são ótimos, muito obrigado, um grande abraço fraterno. Gostaria de saber por que tanta burocracia para adoção. Consegui a guarda provisória da minha filha quando ela ainda estava com 8 meses e hoje ela já tem 11 anos. Nossa, quanto sofrimento para ela é para nós. É tanto amor, mas por que tem que ser sofrido? Será que já estava também planejado que tínhamos que passar por isso? Obrigada. Quem nos manda mensagem é a Cleusa de Ouro Preto, Minas Gerais. Cleusa, um beijo, querida. Sempre estou ligadinha em vocês. Um grande abraço fraterno. A você também, Cleusa. Um abraço, Cleusa. Esse problema de adoção é assim, acho que em tudo quanto é lugar, né? Não, no Brasil é muito burocrático. Né, porque eles criam muitas dificuldades. Eu às vezes até tento entender, é mais para uma proteção para a criança. Porque o que acontece é aquele receio de qualquer pessoa que chega lá sem condições adotar e depois não ter condições de criar. Penso que seja dessa forma, por isso que eles criam toda essa burocracia. Mas é difícil mesmo, a gente percebe que tem pessoas que têm tanto amor, que vai atrás e a própria lei às vezes dificulta e a pessoa acaba desistindo por causa de tantos empecilhos que são colocados. Mas o importante é quando nós vamos, nós insistimos, persistimos e conseguimos. Aí é que está o mérito, porque nós somos por amor realmente. Porque se nós vamos e desistimos na primeira dificuldade, é porque talvez, penso eu, não seria tanto amor assim. Porque a pessoa que quer realmente, ela vai até o fim. Como é que chama a companhia? Cleusa. Parabéns por você ter persistido e tenho certeza, vocês serão muito felizes, né, vivendo nessa família, né? E como ela diz aqui, né, Antônio Carlos, será que tinha que passar por isso? Não é a questão de ter que passar por isso, é a escolha dos espíritos em enfrentar essas adversidades. Porque se vocês encarnassem lá na Alemanha, talvez não haveria burocracia, mas seriam outras as condições do espírito. E às vezes os desafios, quanto mais difíceis é que nos faz sedimentar essa relação. Então, quando o Antônio Carlos parabenizou, é porque ele conhece esse processo de saber que não é nada fácil, mas quando se conquista é realmente glorioso, não é? Gratificante. Eu tenho uma prima que também tentou uma adoção e demorou bastante. Mas hoje ela está aí feliz da vida, menininha linda. Mas olha, eu ouvi recentemente um documentário de que estão reduzindo a burocracia. Tá. Na verdade, eles estão preocupados mais com o aspecto psicológico do que o material. E, por incrível que pareça, também estão abrindo espaço para a adoção de estrangeiros. Aliás, pelos estrangeiros. Que bom. Gente, vai lá no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, manda o seu oi aqui, como está fazendo um monte de gente aqui com o Antônio Carlos. No Facebook aqui tem bastante gente. Tem a Roseli Rocha, que ele está dizendo que adora essa troca de ideia que nós estamos tendo. Beijo, Roseli. O Ivo Andrade está nos dando os parabéns. Obrigado, Ivo. Obrigado, Ivo. Um abraço. Temos um amigo aqui, o Walter Farid Júlio. Walter Farid. Queridos amigos, Celina, Antônio Carlos e Donizete. Estou aqui, ele está no hospital IAMSP, eu não sei qual é. Acompanhando a esposa e estou assistindo vocês. Que bom, meu querido. Gratidão, amo vocês. Um abraço, Farid. E um abraço para sua esposa. Sua esposa também, tá? Ela já está saindo do hospital. Temos o Ednilson, posso falar mais uma aqui? Claro. Vamos lá. Estou sempre ligado, acompanhando vocês, sempre um aprendizado. Abraços, São Paulo. Abraço, Edmilson. E a Rosiane Pérez Rocha. Só mais uma, tá? Rosiane, beijo, querida. Não perco um programa, pois é muito aprendizado. Parabéns, meus amigos queridos. Que bom, que bom. Mais um? Não, tem ninguém. Vamos lá no WhatsApp. Bom, temos aqui, nós fizemos uma citação a uma situação que está passando atualmente, né? Então, a nossa querida Érica de Pilões, ela faz o seguinte comentário: nas redes sociais estão criticando
uma novela de Glória Pérez, que é uma novela contra a família. Vejo como apenas aberta a assuntos que muitos têm preconceitos desse assunto. De fato, Érica, inclusive esse canal de TV, ele propõe esses assuntos extremamente intrigantes, extremamente acalorados, e aí nós explanamos o nosso julgamento de valor, né? Claro que esse tema é um tema muito delicado, não sei se vocês têm acompanhado. Eu acompanho só notícias. Eu acompanho também as notícias, e realmente é um assunto que até recentemente trouxe um posicionamento de uma outra doutrina, né? Mas enfim. O que pega mais, como é o nome da nossa amiga? Érica. Érica. O que pega mais, Érica, não é nem em relação à moça que quer ser moço. O que está pegando mais é estão enaltecendo muito os criminosos. Eu não assisto, tá? Eu estou falando pelo que eu leio. Tem esse aspecto também. Então, estão trazendo uma criminosa para aparecer no último capítulo. Olha, isso para as crianças não é um bom exemplo. Não é mesmo. Você está colocando um criminoso como um herói. E isso para a criança é complicado, porque a criança pode inverter os valores. Entendeu? Eu penso dessa forma, não vou falar nada criticando, porque eu não vejo a novela, não sei como é que é. Eu estou falando baseado no que eu leio. Pode ser que o que eu leio também não seja real, tá? Eu não sei do que vocês estão falando, que não dá tempo de assistir novela. Algumas apologias eu concordo plenamente com o Antônio Carlos, porque nós pedimos, nós orientamos para que se fuja das tendências, e como ele mesmo colocou, atitudes tendenciosas como tráfico, como crime, não é bem e não é bom estar num ambiente doméstico. Porque, inclusive, nós falávamos, né? A família é um local para que nós aprendamos, mas muita coisa vem de fora e pode toxicar a família, sim. Mais alguém no Facebook? Temos a Pulquério Barbosa. Estou assistindo de Bom Jardim, Pernambuco. Parabéns a todos. Pulquério, né? Pulquério. Um abraço. Um abraço grande. Mas alguém queria a Flávia que não mandou mensagem hoje? Eu acho que tem 20 na linha. Ah, então vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Meu nome é Rosana, estou falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ô, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pode falar. Eu estou com uma pequena, um pequeno incômodo no meu coração. Sim. Eu tenho 3 filhos, eu conheço o Espiritismo há 30 anos, mais ou menos. Mas não frequento, já frequentei muito centro, agora, ultimamente, eu não tenho frequentado nada. Mas eu leio muito, tenho muitos livros e gosto muito. Foi a doutrina que me explicou a vida. Certo. E ontem a minha filha, a mais velha, todos os 3 são maravilhosos, tá? Então, são 2 homens e uma moça. Não tem nenhum filho que me dê problema, não. Mas ontem a minha filha chegou em casa depois do serviço, dizendo que estava muito estranha, sentindo alguma coisa muito estranha, e falou comigo: mãe, eu vou te falar. Eu estou sentindo que eu estou prestes a desencarnar. E isso está me incomodando muito. Entendi. Ela está muito assim cansada, ela trabalha muito, tanto em casa quanto na rua. Ela não me deixa fazer nada dentro de casa, porque eu estou numa depressão feia. E ela é uma ótima filha, financeiramente ela me ajuda demais. Sim. Eu não sei se ela está cansada demais, a ponto também de estar entrando numa depressão e estar com esse sentimento. Eu queria que vocês me falassem alguma coisa sobre isso. A sua filha está com quantos anos? Ela está com 30 anos. 30 anos, né? Nós vamos comentar sim, Rosana. Mas olha, antes de tudo, acalma seu coração, entra na energia positiva, tá? De qualquer jeito ela está cansada, às vezes está gastando o fluido vital dela, e ela sente de uma forma e fala, de repente, com português que está magoando você, que está te incomodando, e de repente nem é essa a sensação real que ela esteja passando. Pode ser essa canseira, esse desgaste físico e emocional. Mas nós vamos comentar mais um pouquinho aqui, Rosana. Então, tá bom? Tá, eu te agradeço, tá? Beijo, Deixa querida. Eu só te Deus te fazer uma abençoe. pergunta. Que nome eu coloco no WhatsApp?
Pode colocar a Rosana mesmo. Não, o de vocês Como aí. ela localiza o nosso Ah, WhatsApp. tá. Você disca 11 e coloca 985759580. Coloca PA, pronto atendimento. 9580 é o final. 9580 é o final. 098-5759-580. Põe o 11 na frente, porque é de São Paulo. 11 Tá. 985759580. Tá, ok. Eu agradeço. Tá? Beijo, querida. Nós vamos Muito comentar. obrigada. Tá, Beijo. boa tarde. Igualmente. Tchau. Então, esqueci o nome. Rosana. Rosana, o que acontece? Pode ser estresse também, porque às vezes no dia a dia a gente fica naquela correria, a gente começa a ficar estressado e a pessoa às vezes ela dá até, vamos falar aqui de espiritismo, não sei se você é aquela que vai frequentar. Ela estuda, 30 né? anos. Então você sabe que quando nós baixamos o nosso padrão, nós às vezes recebemos inspiração de espíritos que estão mais ou menos nesse tipo de padrão. Ou seja, eu estou triste, eu vou me sintonizar com espíritos que estão tristes. Não são maus, não são obsessores, mas começam a passar algumas informações que não são reais. E nós às vezes acabamos aceitando isso. Está quase na hora de eu ir. Só Deus sabe o nosso momento, não precisamos nos preocupar com isso, né? Às vezes as pessoas falam, a pessoa pressente, mas ela pressente é assim, coisa de um dia para o outro, coisa imediata, não é? Olha, daqui a um mês eu vou morrer, não é assim não, né? Não se apega a esse tipo de coisa. Sai dessa energia, né? Conviva bem com a sua filha, fala para ela ser mais otimista e não ficar pensando nesse tipo de coisa. Isso. E viver a vida dela e ser feliz, né? E com certeza ela tem muita vida pela frente, né, Donizete? E aproveite o teu conhecimento doutrinário, Rosana. Faça as vibrações necessárias para ela. Convide-a para o Evangelho no Lar. Convide-a para participar do centro, passar no plantão de orientação. Porque, às vezes, nós precisamos preencher a alma com esse conhecimento que a doutrina nos traz. E nós, nessa dor, não conseguimos fazer isso. Mas quando a gente recorre a alguém, no caso, é muito importante isso que ela fez na família, recorrer a um familiar, e ela recorreu à pessoa mais importante, que é a mãe, procure orientá-la, ou vá com ela, ou a leve, ou coloque as práticas doutrinárias no dia a dia. Okay? Uma leitura boa, uma leitura. É legal. Tem alguém no WhatsApp? Tem. Vamos ver rapidinho. Aqui nós temos a Deise Pirralha de Cerquilho. Oi, boa tarde, meus amigos. Amo muito todos vocês do Pronto Atendimento. Ah, que linda. Assisto quase todos os dias. Aprendo muito com vocês. Beijos. Um beijo, Deisa. Nós também amamos vocês, viu? Depois temos aqui a Edma de Curitiba, que nos diz, boa tarde, almas iluminadas, obrigada por estarem nos esclarecendo. Sua linda, Me Edma. perdoa a humildade, mas de iluminado a gente não tem nada. O que nós procuramos aqui é justamente nos doar a vocês, no sentido de que consigamos resgatar as nossas falhas. Temos também o Abraão de Butantã. Boa tarde. Quais os motivos dos relacionamentos serem tão vazios e descartáveis? Descartáveis, mas não é, né? Depende de cada um. Olha, nenhum relacionamento é descartável, não. Mesmo porque a ligação continua espiritual? Exatamente, a ligação continua, mesmo nesses encontros assim imediatos, hoje em dia eles falam fiquei com fulano, fiquei com fulana. Cria um vínculo, tá? Não é descartável, não. Exatamente. A pessoa pensa afetivo. que é, né? Cria um vínculo e esse vínculo pode trazer muita dor de cabeça. Vai que numa dessa ficada, a moça engravida e você não fica sabendo. Você é responsável por aquele ser também, né? Então, e aquele que brinca com o sentimento, deixando como se o relacionamento fosse descartável, tem a sua responsabilidade aí. Muito grande. Então, precisamos, mesmo quando vamos ficar, precisamos pensar na responsabilidade que nós estamos assumindo. Né? Isso é muito importante, porque tem pessoas que não pensam nisso, e depois o futuro traz as consequências, às vezes, desagradáveis. Né? Eu acho que o Abraão poderia colocar em mente aquele pensamento, né? Não cai uma folha sequer sem que Deus a permita. Bom, temos aqui também a participação do Daniel de Goiânia. Daniel, faz tempo que ele não liga. Faz tempo, eu estou vendo aqui... Você está fazendo também quinzenalmente, Daniel? Só quando eu venho? No Dia dos Médicos, o que vocês poderiam dizer sobre... hoje é Dia dos Médicos. né? No Dia dos Médicos, o que vocês poderiam dizer sobre o momento em que a condição mental e espiritual nos faz médicos da alma? A exemplo de André Luiz, que no plano espiritual compreendeu a medicina do espírito? O Daniel sempre fala coisa legal, interessante, reflexiva. Sempre. Então, na realidade é o que nós dissemos há pouco, né? Nós procuramos nos aprimorar.
e nos aprimorar das nossas falhas, tentando ser um pouco mais gentil, tentando ser um pouco mais coerentes. E sem perceber, nós fazemos um trabalho de um médico que, claro, passa na academia todo o estudo para tratar de um determinado órgão e do próprio corpo, nem sempre da alma. E nós, a doutrina nos ensina como tratar da alma. Não necessariamente da nossa, mas também das outras, né? E aí as bênçãos para todos os médicos no dia de hoje. Exatamente. Temos aqui a participação da Vânia Correia de Guarulhos. Boa tarde. Acabei de adicionar... Vânia. Acabei de adicionar. Sempre na escuta, sou semente de luz. Que legal. Parabéns. Nossa. Parabéns, Vânia. E temos aqui também a Maria Patrícia, lá de Penedo, Alagoas, acompanhando o programa daqui. Um grande abraço, Alagoas, Maria. Maravilha de cidade. Tá. Beijo, querida. Pronto? Posso falar aqui mais uma? Temos o Pulquério Barbosa, está dizendo aqui uns esclarecimentos maravilhosos, e o Ednilton Rogério. Prefiro estar lendo livros da doutrina ou ouvindo a Rádio Boa Nova do que assistindo esses programas de TV. Que bom. Ele é de São Paulo. Que bom. Um abraço para você, Ednilton. Isso. A vida é feita de escolhas, né, Antônio Carlos e Celina, né? Exatamente, né? Não é nada melhor que ler um bom livro, viu, Ednilton? E eu vi a Rádio Boa Nova e vi a TV Mundo Maior. Também, claro. Que leva, né? A doutrina, o esclarecimento. Principalmente o ponto atendimento. Oh, meu Deus. Se nós tivermos o discernimento de não nos deixar contaminar, é bom que entendamos o processo que passa pelo planeta. Mas se nós percebemos que podemos ser contaminados, é melhor evitar, não é? Evitar, né? Ficar buscando energias, né, meia onde não pesadas deve, pra né, gente, como onde diz não outro, deve. né? Posso fazer um comentário a respeito dos médicos? Claro, não, fique à vontade. Eu acho tão importante a medicina, aquela que se dedica à medicina, mas que se dedica por amor, né? Porque tem muitos que se dedicam buscando lucros financeiros. Mas aquele que se dedica por amor é uma coisa muito importante, porque nós temos a medicina da alma, que é a casa espírita, quando nós buscamos nos fortalecer. Mas para que nós pudermos obter a cura também no corpo físico, nós precisamos do médico, né? E ele é fundamental para nós. Então, temos que valorizar esse profissional. A gente vê algumas coisas, às vezes, que deixa a gente desgostoso, mas temos que ter em mente, não são todos. Exatamente. A grande maioria estão ali por amor, e é uma tarefa muito importante que eles fazem, e parabéns para eles, porque estão resgatando muitas coisas também, porque a maioria deles, no passado, não sabe o que fez, mas eram guerreiros, né? Pessoas bélicas, e pode ter tirado muita vida e veio hoje com o compromisso de salvar vidas também, né? E estão conseguindo vencer, isso que é importante. Mais alguém? WhatsApp? Mais alguém? Facebook? Facebook temos o Wilson Antônio Pisaia. Ele está assistindo em Cambé, do Paraná. Olha, Paraná. Um abraço para você, Um abraço, Wilson. Pronto? Bom, gente, então como nós temos só 3 minutinhos, é importante que essa reflexão que vocês comentaram, que nós tivemos, né, colocações sobre a família, seja refletida no sentido de atuarmos com o nosso coração em tudo que fizermos. Exato. Em relação aos parentes difíceis, em relação àqueles que estão se afastando, que a gente procure trazer para perto de nós aqueles que se sentem realmente isolados ou que têm certa dificuldade, e aqueles também que costumam ser o paizão, a mãezona, independente de o serem na família, que recebam o reconhecimento, a gratidão, o amor, porque é através dessa união, dessa experiência que nós vamos nos lapidando, precisa realmente do contato, precisa do relacionamento para que nós possamos nos lapidar e nos melhorarmos. Então é muito válido, né, essa condição de refletirmos sobre a família, como saiu hoje o tema, que a gente não escolhe, a gente abre o livro que é da mensagem e vem para a gente aquela reflexão necessária para aquele momento e para aquele dia, né? É o que Jesus nos ensinou. Nós precisamos ser tolerantes, ser pacientes e tolerantes e perceber que nada é por acaso. Se eu estou numa família e tenho ali alguém, pessoa difícil, essa pessoa está ali para, de certa forma, eu me reconciliar com ela. Se eu não consigo aceitá-la é porque eu não a perdoei de alguma coisa lá do passado. E se ela que se afasta e não consegue se relacionar comigo, é porque ela não consegue me perdoar. Então eu tenho que, de certa forma, ou eu perdoá-la, ou eu conquistar a sua confiança, que talvez eu tenha perdido no passado. Então,
A tolerância e a paciência é fundamental para que nós possamos nos relacionar bem e voltarmos bem para o mundo espiritual, voltarmos como os espíritos vencedores. Né? Obrigada, meninos. Acabou o nosso tempo. Vamos embora. Não termine o seu dia sem um ato de caridade. E eu aqui agradeço a sua companhia. Eu volto na próxima quarta-feira. Meninos, eu também. Você também. Donizete também. Até lá, gente. Fique com Deus. Um abraço.